Você já parou para pensar que o seu maior inimigo não mora fora da sua casa, mas dentro da sua própria cabeça, ditando cada desejo e cada frustração que você sente ao longo do dia? Imagine por um segundo um hominídeo de há 100 mil anos, caminhando pela savana africana sob um sol escaldante, com a garganta seca e a incerteza de encontrar a próxima refeição. Para aquele indivíduo, encontrar uma árvore carregada de frutas doces não era apenas uma questão de prazer. Era um evento de sobrevivência absoluta, uma recompensa biológica tão intensa que o seu cérebro precisava registrar aquele local com precisão cirúrgica e, mais do que isso, forçá-lo a comer o máximo possível enquanto aquilo estivesse disponível, porque o amanhã era uma página em branco e incerta. Esse mecanismo, uma espécie de bússola interna projetada para buscar energia e segurança, foi a peça fundamental que permitiu que chegássemos até aqui. Mas, ao olharmos para a sua rotina hoje, algo parece ter dado terrivelmente errado. Porque se você gosta de descobrir como esses instintos antigos moldam quem somos, por que nos apaixonamos, por que agimos como agimos e o que está escondido nas entrelinhas do comportamento humano, considere se inscrever para continuar explorando essas camadas profundas da nossa história. A parte mais estranha é que esse sistema, que antes era uma ferramenta de vida, parece ter se transformado em um labirinto onde estamos constantemente nos perdendo. Para entender como essa confusão monumental aconteceu, você precisa visualizar o ambiente de adaptação evolutiva, um lugar onde a escassez era a regra, não a exceção, onde a gordura, o açúcar e o sal eram tesouros escondidos na natureza, raros e valiosos, e onde a dopamina, esse neurotransmissor que você conhece bem, agia como um sinalizador de prioridades que gritava na sua mente que certas coisas eram vitais para a sua linhagem. E o que acontecia era uma simbiose perfeita entre um organismo e um ambiente selvagem. Mas a história começou a mudar quando o nosso ambiente mudou muito mais rápido do que a nossa biologia poderia acompanhar. É como se tivéssemos instalado um software da Idade da Pedra em um hardware de alta velocidade, e o resultado é o caos que sentimos quando o nosso sistema de recompensa tenta aplicar as mesmas regras de sobrevivência em um mundo de abundância artificial. Imagine que o seu cérebro é como um buscador de tesouros incansável que foi deixado em uma sala cheia de moedas de ouro falsas. Ele continua apitando, querendo, buscando, mas nunca encontra a satisfação real que esperava, porque os gatilhos foram hackeados por tecnologias e confortos modernos. E o que torna isso ainda mais fascinante e ao mesmo tempo assustador é que nós não temos um botão de desligar para esses impulsos. Esse detalhe parece pequeno, mas mudou tudo. Porque enquanto nos anos ancestrais a busca por açúcar significava energia para fugir de um predador ou sobreviver ao inverno, hoje ela significa apenas uma constante estimulação que não nos leva a lugar nenhum, mantendo-nos presos em ciclos de busca por dopamina que nos deixam exaustos e estranhamente insatisfeitos. E foi aí que algo inesperado aconteceu, pois ao tentarmos otimizar o nosso conforto, acabamos criando um ambiente que ataca o nosso sistema de recompensa de todos os lados, desde o brilho constante de uma tela que promete conexões sociais imediatas, imitando a necessidade profunda de pertencer a uma tribo, até a gratificação instantânea de pedidos feitos pelo celular que eliminam qualquer esforço de caça ou coleta. E o cérebro, coitado, não sabe distinguir entre o triunfo de capturar uma presa e a facilidade de rolar uma tela infinita. Só que havia um problema, porque esse sistema foi desenhado para ser eficiente na escassez, e quando você coloca esse mesmo sistema em um mundo onde tudo está disponível com um toque, o mecanismo de freio, que deveria nos dizer que já estamos satisfeitos, simplesmente deixa de funcionar, criando uma sensação crônica de que algo está faltando, mesmo quando temos tudo ao nosso alcance.
E aqui, o passado começa a aparecer dentro da vida moderna de uma maneira que ninguém previu. Porque as doenças da modernidade, o estresse, a ansiedade e a falta de propósito não são falhas de caráter, são, na verdade, o seu cérebro tentando desesperadamente encontrar uma lógica em um mundo que não deveria existir segundo as leis da evolução. A parte mais surpreendente vem agora, pois existem evidências fascinantes, observadas tanto em estudos psicológicos quanto em observações de animais em cativeiro versus vida selvagem, que mostram que seres vivos subestimados a uma oferta constante e sem esforço de comida ou estímulo acabam desenvolvendo comportamentos repetitivos e apáticos, o que nos faz questionar se não somos nós. Vivemos em cidades seguras e confortáveis, os verdadeiros animais em cativeiros apenas com luxos maiores. O contraste entre o caçador das cavernas, que precisava de todo o seu foco, atenção e esforço para obter uma pequena recompensa, e o humano moderno, que recebe recompensas constantes sem esforço, cria um vácuo existencial, uma espécie de descompasso evolutivo, porque a nossa dopamina foi feita para ser uma recompensa pelo esforço, não uma mercadoria barata e acessível. E quando ela se torna barata, o valor da nossa motivação cai drasticamente. Perceba como o mundo moderno mudou tão rápido que o nosso corpo, que ainda carrega as marcas e os instintos de centenas de milhares de anos de pressão evolutiva, se sente como um estranho no ninho, um viajante do tempo que acordou no futuro sem manual de instruções. E o que hoje parece um simples hábito de vivenciar o celular pela 10ª vez e a última hora pode ter sido, lá no passado, a necessidade vital de verificar a segurança do perímetro para garantir que nenhum perigo espreitava nas sombras, apenas trocamos o predador pelo medo de perder uma atualização, o que é, em essência, o mesmo medo de ser excluído do bando. A consequência de tudo isso é uma fragilidade invisível, uma perda de foco que nos impede de realizar projetos de longo prazo, porque o nosso cérebro, viciado em recompensas rápidas, quer sempre o caminho de menor resistência, e isso gera um conflito interno constante entre quem queremos ser e como fomos programados para agir, resultado em uma sensação de paralisia que muitos descrevem como procrastinação, mas que talvez seja apenas o nosso sistema biológico tentando economizar energia para um perigo que não existe mais. E é nessa virada que a filosofia se encontra com a ciência, pois compreender isso não é sobre culpa, mas sobre libertação, é entender que você não está quebrado. Você está apenas vivendo em um ecossistema que não foi desenhado para a sua biologia. E talvez a maior revolução que possamos fazer hoje não seja tecnológica, mas sim um retorno consciente a pequenos esforços, a busca por recompensas que exijam tempo, dedicação e paciência, resultado pouco a pouco, a sensibilidade e o nosso sistema de dopamina. Olhe para a sua mão, segurando um objeto que, se fosse levado a um ancestral de 10.000 anos atrás, seria considerado o artefato de um deus, capaz de oferecer todo o conhecimento e entretenimento do mundo. E pense sobre como esse pedaço de tecnologia, tão útil quanto perigoso, está moldando os circuitos que foram forjados no fogo das cavernas, porque no final das contas, o passado nunca ficou para trás, ele está apenas silenciosamente operando cada uma das suas escolhas. O mundo mudou, mas o seu cérebro ainda está esperando o próximo desafio para se sentir vivo. E talvez a melhor forma de se conectar com a sua própria humanidade seja justamente aceitar a complexidade dessas heranças, percebendo que a satisfação real não está no que você consome sem esforço, mas naquilo que você constrói com a sua própria resistência. Enquanto o sol se põe hoje, lembre-se de que cada pequena escolha difícil que você faz é, na verdade, um ato de rebeldia contra o conforto, uma forma de reconectar o seu sistema de recompensa com a realidade tangível e talvez, só talvez, seja exatamente isso que nos mantém humanos. Essa estranha e bela capacidade de lutar contra a nossa própria natureza para encontrar um sentido que vai muito além da sobrevivência pura e simples, uma busca que atravessa milênios e que, mesmo hoje, silenciosamente, continua viva em cada um de nós.